A paz do Senhor Jesus, aos internautas, aos blogueiros, você que me segue na rede social, você que ainda não conhece meu trabalho, quero me apresentar. Sou o presbítero José Maria e esse trabalho é uma exclusividade de Deus. Deus, o que é que você olha para mim, o que é que você espera de mim? Nada. Não tenho capacidade intelectual, nenhum. Curso teológico, nada. Bacharelado, nenhum. Não sou formado em nada. O que eu falo, o que eu faço, é pelo poder de Deus. Deus, Ele é que nos capacita. Quando você quer aprimorar a sua capacidade, o seu conhecimento humano, você fala aquilo que é humano, que é da sua carne, que é a essência natural do homem. Estudar é bom, se formar é bom, né? É muito importante. Isso faz parte do dia a dia. Isso faz parte do dia a dia. Você precisa estudar, né? Para ter um bom emprego, não é verdade? Estar ali ocupando um lugar privilegiado. Mas Deus também pode colocar você em lugares privilegiados, porque é Ele que domina todo o universo. Ele que capacita. Se você vê os antepassados, qual é o estudo de José? José, ele, com 17 anos, foi vendido como escravo. E aí? José passou 13 anos sofrendo. Com quase 30 anos, José foi a segunda pessoa do Egito, o governador. Qual é o estudo de Davi? Me diz aí, qual é o estudo de Davi? Davi era o mais novo e Deus colocou em lugar de destaque, né? Lugar privilegiado. Davi foi rei de Israel. Rei. Governou por 40 anos. O que você me diz? Qual é o estudo que Davi teve? Nenhum. Deus não olha como vê o homem. Não. O homem vê título, vê anel. Não. Deus olha você por dentro. Deus, quando mandou Samuel colocar azeite na cabeça de Davi, ungir ele rei de Israel, daquele dia em diante, o Espírito de Deus começou a apoderar-se de Davi. Então, para com essa besteira. Você às vezes escolhe doutores, pessoas formadas, né? Tem igreja aí que, se chegar um advogado, um poliglota, um especialista, né? Ele olha o conhecimento humano, ele olha o conhecimento natural, ele não olha a unção. O Evangelho é unção, o Evangelho é poder de Deus. E ministério não é como fazia na Idade Média, né? Igreja e não é compra de ministério. Simonia, né? Ministério não é simonia como fazia na Idade Média, comprava cargos eclesiásticos. Os políticos, fazendeiros, quem tinha dinheiro comprava carro, pagava, né? E exercia ali função eclesiástica dentro da Igreja Católica. Então, nada. Deus é que coloca profeta, coloca apóstolo, pastores, doutores. É Ele que... A igreja é um corpo e nós somos um membro desse corpo. Cada um tem a sua função. Deus é que coloca como Ele quer. E Deus prioriza, sabe quem? Quem não é. Quem não tem as vis, as desprezíveis desse mundo. Pensa você,
A ótica de Deus é diferente também da sua. Né? Você pode observar. Quem tem os maiores dons, quem recebe? Dom de cura, dom de maravilha. É quem? Percebe-se que aquela pessoa que se diz doutor, olha para a vida dele, olha o dom que ele tem. Não tem dom de cura, não tem dom de maravilha, não tem dom da fé prodigiosa. Então, os cultos são os cultos, aquele culto, aquela mesmice. Não acontece nada, né? Você vai numa igreja, é aquela formalização. Né? Tudo na estética. Então, o evangelho é cura. O evangelho é libertação. O evangelho é libertação. O evangelho é transformação de vida. O evangelho não é aplauso para o homem, né? Aqui está o doutor fulano, não. A glória é de Deus. Dentro do templo, quem tem que ser ovacionado é Jesus Cristo. Hoje meu assunto é sobre o semeador. O que é semear? É plantar. Jesus fez uma parábola sobre o agricultor, aquele que planta, aquele que cuida da terra, da lavoura, né? O agricultor. E aqui Jesus usou a figura do semeador, aquele que lança a semente na terra. Passa-se o arado, faz aquela vala, e vem o semeador e vai lançando, jogando a semente. Então aqui Jesus ele usou a figura do semeador como a pregação do evangelho. E Jesus usou 4 tipos de terras, de espaço onde essa semente caiu. E aqui nós vamos ler, para nós entendermos, está em São Mateus, capítulo de número 13, que diz assim a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia aí, São Mateus, capítulo de número 13, tá? Vamos meditar um pouquinho, serei breve com a palavra de Deus. São Mateus, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar da Galileia. E ajuntou-se muita gente ao pé de Jesus, de sorte que, entrando Jesus no barco, sentou-se. E, toda a multidão estava de pé na praia, no mar da Galileia. E falou-nos de muitas coisas por parábola, comparação, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves dos céus, e as aves comeram lá. E outra semente caiu em cima das pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra semente caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E outra semente caiu na boa terra e deu fruto. Uma semente deu 100, outra deu 60 e outra deu 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que eles falam por parábola? E ele respondendo disse-lhes: Porque para vocês é dado conhecer os mistérios do reino do céu. Mas a eles, está falando da multidão que estava em volta, ouvindo a palavra, a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso eles falam por parábola, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendam, e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo
que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra de Deus, e não entendendo, vem o diabo e leva o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi plantado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais, ou a semente que caiu na pedra, é o que ouve a palavra e logo recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E quando chega a angústia, a perseguição, o momento de prova, dificuldade, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra. É aqueles que têm apego à riqueza, às coisas materiais desse mundo, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e o outro 30. Olha só, Jesus está usando essa comparação do semeador. Qual era a função do agricultor, aquele que cuida da terra, do nosso alimento? É jogar a semente. Então aqui Jesus falou que a primeira semente caiu à beira do caminho. A segunda semente caiu em cima das pedras. A terceira semente caiu entre os espinhos. E a quarta semente caiu na boa terra. Jesus está dizendo que a palavra de Deus, quando ela é pregada, essa palavra representa 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra todos os dias, dentro da igreja e fora da igreja. 4 tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que a semente é comparada à beira do caminho. Existe aquela pessoa que a semente, a palavra de Deus, que vai cair no coração, é como se estivesse caindo em cima de pedras. E a terceira é o tipo de pessoas que a semente é caída entre espinhos. E a quarta, quando fala coração, fala mente, fala de entendimento. E a quarta é a boa terra. Jesus falou que a pessoa que ouve a palavra de Deus, e quando ela é comparada à beira do caminho, é aquela pessoa que não desenvolve. Ela não consegue entender a palavra de Deus. Tem dificuldade. Você conhece, por exemplo, pessoas dentro da igreja que estão com 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e não consegue entender a Bíblia. Não consegue entender a palavra de Deus. Não cresce, não desenvolve. Tudo que ela não compreende, o diabo tira a atenção. Como é que o diabo tira a palavra de Deus, a semente do coração daquela pessoa que está ao pé do caminho? É a pessoa desligada. É a pessoa que está ali dentro da igreja ou numa pregação ao ar livre, mas o pensamento dela está em outro lugar. Então, a palavra de Deus está sendo arrebatada, levada do coração dela. O diabo desvia o foco para ela não entender a palavra de Deus. Então, tem pessoas, por exemplo, que vão na igreja e passa 2 dias, se você perguntar no domingo qual foi a mensagem que foi pregada, ela não sabe. Qual foi o livro da Bíblia que aquele que ministrou a palavra de Deus ministrou, não sabe. Qual foi o teor da mensagem, não sabe. Por que ela não entendeu, não compreendeu? Porque o diabo tirou a atenção dela. Você conhece pessoas dentro da igreja, por exemplo, que na hora da palavra ela levanta, vai no banheiro, vai beber água. Ela não está prestando atenção. O diabo tira a atenção dela. O pensamento dela fica desvirtuado.
Então, são pessoas que estão à beira do caminho. Essa é a primeira tipo de pessoa, tipo de crente. O segundo é aquela pessoa que recebe a palavra, mas com emoção. A semente caiu em pedregagem. A emoção. Fica emocionado. Aquela alegria momentânea, fica elétrica, com aquela velocidade. Só quando vem a dificuldade, vem a luta, vem a perseguição. Ela começa a olhar de outros olhos o evangelho. Ela começa a se escandalizar. Puxa vida, né? Entrei na igreja, ao invés da minha vida melhorar, piorou. Estou passando luta. O meu encarregado está me perseguindo. Estou sendo ameaçado de ser mandado embora. A luta começa a apertar. Né? A mulher não é crente. Ou às vezes a esposa não é crente. O filho não é crente. A parentela não é crente. E as pessoas viram as costas. Ele começa a se escandalizar. Não tem raiz. Não tem terra funda. É de pouca duração. Ela se escandaliza, se esfria, vai desanimando e desiste da fé. E o terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que tem apego ao dinheiro. Tem apego às coisas materiais. Ela vem para a igreja, mas ela é seduzida com as coisas do mundo. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não conseguem largar o jogo da loteria esportiva, o jogo do bicho. Sabia que tem crente que joga no jogo, joga no bicho, no loteria esportivo, Mega Sena da virada. Viciado. Tem pessoas que jogam esse jogo aí, aviãozinho. Tigrinho, vira à noite. São pessoas que têm apego às coisas materiais. Tem pessoas que ama, fica agarrado nas coisas, no carro, na casa. Então, elas não se entregam, não se desligam, não saem dessas coisas. Estão agarrados nas coisas materiais. O apego às coisas materiais impede. Então, o espinho aqui fala de sedução. Sufocam o crescimento da semente. Está falando do crente, né? Que ele não produz, né? Ele não consegue largar a riqueza, o apego. Só fala de dinheiro, só fala de rendimento. Trabalha em 2 empregos, se possível 3 empregos. É a pessoa que o coração dele, a mente dele, está ligado ao dinheiro, às coisas materiais. Então esse é o terceiro tipo de pessoa que é chamado de a semente caiu entre espinhos. E a boa terra é aquela pessoa, a boa terra é o tipo de crente que ele se desprende de tudo. Ele entendeu. Porque a palavra de Deus, quando ela dá um entendimento àquele que é crente em boa terra, ele desapega de tudo. Ele enfrenta lutas, enfrenta vendavais. É aquele crente que a casa dele está construída, sabe onde? Em cima da rocha. Vem o vento, vem um temporal, bate naquela casa e ela permanece de pé. E esses 3 tipos de crente, quando vem o vento, o temporal, ele não tem estrutura, não tem base. Então Jesus falou que sufocam. E aquele primeiro crente, à beira do caminho, está sempre aprendendo. E nunca entende. Nunca entende. Não consegue entender a palavra de Deus. Porque ainda falta um posicionamento.
Já imaginou você 10 anos com a Bíblia, 20 anos com a Bíblia, e não conseguir entender a palavra de Deus? Falta o Espírito Santo. Tenho conversado muito com Deus sobre isso. Voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? Aquela vontade que você tinha há 20 anos atrás. Você tinha sede da palavra. Você lia a Bíblia todos os dias. Um capítulo, meditava. Não é verdade? Como é que era a tua oração há 20 anos atrás? Porque não existe crente velho. O Espírito Santo, ele renova a nossa vida a cada manhã. Não existe crente velho. A palavra de Deus se renova. Ela te dá motivação, te dá ânimo. Ela é o alimento do crente. Se você não entender a palavra de Deus, você é como um cadáver ambulante, de um lado para o outro. Esse alimento aqui que você serve ao mundo. O mundo está precisando desse alimento. A Bíblia diz que o povo do mundo a criação está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aqui é linguagem figura, está dizendo a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Você precisa entender que você foi chamado, você tem uma missão. Deus te deu uma missão. Deus não chamou você apenas para ser um ouvinte da palavra. Deus te deu uma missão. E quem te prepara é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te preparou ainda, alguma coisa está errada na sua vida. Você está apego ao dinheiro. Não, hoje eu não vou na igreja porque hoje tem um shopping. Hoje eu não vou na igreja porque hoje tem um casamento. Hoje eu não vou na igreja porque hoje tem um churrasco. Não, hoje eu não vou na igreja que está 40 graus, eu vou para a praia. Você está com apego às coisas materiais. Jesus falou que aquele que larga a casa, pai e mãe, receberá 100 vezes mais nessa vida e na vida futura a vida eterna. 100 vezes mais. Jesus falou que aquele que abandonar tudo, desapegar. Abandonar não é que você vai desprezar o pai e mãe. É você não ter apego. Primeiro é o reino de Deus. Jesus estava pregando e um dos seguidores dizia que ia sepultar o seu pai que havia falecido. Jesus falou, deixe os mortos enterrar os mortos. Vem e segue-me. Já imaginou? Deixa os mortos. Deixa os mortos sepultar os mortos. Vem e segue-me. Então, você precisa entender qual é a semente que está caindo no seu coração. Qual a semente que está caindo no seu coração? Qual a semente que está caindo no seu coração? Será que você está valorizando a semente? A palavra. Você, que tipo de crente você é? À beira do caminho? É aquele crente que é o cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Você é o crente de janeiro a dezembro. Aí, em dezembro, você sai do evangelho e só volta depois do carnaval. Você é o crente que está mais preocupado com as coisas materiais do que com as coisas de Deus. Qual é o projeto que você tem feito para melhorar a sua vida espiritual? Às vezes você
Imagina uma casa bonita, uma casa de praia, uma casa de veraneio. E a sua vida espiritual, como está? Qual é o balanço que você pode fazer da sua vida com Deus? Estamos no mês 7. O primeiro semestre já passou. De janeiro a junho, quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você levou a Cristo? Ei, quantas pessoas você levou no templo? Onde você. Estou falando na sua igreja. Quantas pessoas você convidou? Hein? Quantas pessoas? Você fechou o primeiro semestre no vermelho, positivo ou negativo? E aí? Iniciou-se o segundo semestre. E no final do ano, você faz um balanço, faz uma retrospectiva da sua vida. De janeiro a dezembro. O que você produziu no reino de Deus? O que você fez? O que você está fazendo no reino de Deus? A boa terra produz fruto. 100, 60 e 30. Qualidade. As pessoas têm prazer. É muito triste, né, irmão? Uma pessoa se dizer que é cristão no meio do ímpio, falando de coisas materiais. Mas um cristão lá na política, no meio de macumbeiro, maçom, espiritualista, brigando, xingando. Você largar o púlpito da igreja. Você está dizendo que vai melhorar o país, se a Bíblia está se cumprindo. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não vão de passar. Tudo que está acontecendo está profetizado, só está se cumprindo. Deus conhece o começo, o meio e o fim. Lê o livro de Apocalipse. Lê as coisas que antecedem a volta de Jesus. Fome, miséria, guerra, rumores de guerra, terremotos, acidentes naturais, feminicídio, amor esfriando, perseguição, irmão entregando outro irmão, irmão matando outro irmão, o assassinato, a imoralidade, leis aprovando o aborto, leis, doutrina de demônio. Nós estamos vivendo esses dias, dias que antecedem. Nós estamos vivendo dias maus. Você preocupado com carro, com casa, preocupado com renda, preocupado com estoque, preocupado com contas bancárias. Acorda. Se você hoje expira, morrer, o que você vai levar com você? Você vai levar a sua empresa? O seu ouro, a sua prata? Você vai levar? Então aproveita a oportunidade. O semeador saiu a semear. A primeira semente caiu no caminho. O crente que está somente no caminho, seguindo a Jesus, o diabo está tirando o mais precioso da sua mente, do seu entendimento, que é o entendimento da palavra de Deus. O crente que é aquele tipo de crente pedregal. A semente caiu, mas a luta, a perseguição, a angústia, não aguenta a prova, não aguenta passar por decepção, necessidade. Tem pessoas que estão na igreja, se ela for mandada embora, ela perde a fé. Tem pessoas que estão na igreja, se alguém chegar e falar, se alguém não cumprimentar ela, ela fica ofendida e deixa de ir no culto. Se ofende, não vai. Já viu aquele crente passarinho? Está pousando em vários galhos, em várias figuras. É o crente que hoje está na igreja, posa no galho. Aí posa, voa de novo, posa no outro galho, outra igreja. Até um dia o galho quebrar e você
Quebrar a cara de vez. Tenha posicionamento. Seja um crente boa terra. Jesus nos chamou para produzir. Jesus falou que a árvore que não dá fruto, tira ela. E limpa ela para que dê mais fruto. Está em mim e eu em vós. Jesus falou que quem está nele dá muito fruto. Porque sem ele, nada podemos fazer. Deus é o verdadeiro lavrador. Jesus a videira verdadeira. Nós, os ramos. Ele é que cuida de nós. Deus é o lavrador. É o que cuida, é o que lança a semente. É o que joga a semente na terra, na nossa vida. A beira do caminho é você. É linguagem de figura. Você precisa compreender a palavra de Deus. Que tipo de crente é você? Crente boa terra? Ou crente à beira do caminho, pedregal ou espinhos? Conversa com Deus. Vamos conversar com Deus mais. Vamos focar mais. Vamos pedir a Deus, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte a crente raiz. Não se conforme com esse mundo. Esse mundo está indo de mal a pior. É como se um carro estivesse numa grande estrada. E esse carro está perdendo a direção. Está perdendo o freio. O combustível está indo embora. E esse carro, a qualquer momento, pode se desgovernar nessa grande estrada que é esta vida, que é este mundo. Esse mundo passa. Esse mundo de ilusão passa. Esse mundo de mentira passa. A nossa vida passa. Você era novinho, não era? Tinha cabelos pretos. Hoje você tem... Seus cabelos estão brancos. Você vai na estética. Está fazendo harmonização facial. Limpeza de pele. Usando produtos naturais para combater a velhice. Desgaste da pele. Tudo passa. Usando botox. Fazendo plástica. Esticando o rosto. Fazendo lipo. Fazendo aí, redução do estômago. Para manter o corpo esbelto. Vai para academia. Vai ficar turbinado. Mas quando chega a idade, volta tudo de novo. As células estão morrendo. Estica. Quando vem a velhice, volta pior. Nascemos, vivemos, a erva nasce, cresce e morre. Eu e você nascemos, vivemos, crescemos. E um dia vamos descer à sepultura. E a Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Prepara-te você para encontrar com o Senhor teu Deus. Que tipo de crente você é? Boa terra? A boa terra dá fruto. 100, 60 e 30. Glorifica o nome do Senhor. O crente que não é boa terra, ele não glorifica o nome do Senhor. Hoje está firme, amanhã está frio. O crente é pedregado. Se ofende, anda amargurado, deprimido. E o crente à beira do caminho é aquele crente que não pode dar comida forte para ele. Não compreende as coisas de Deus. As coisas de Deus para oculta ao seu entendimento. Então vamos prestar atenção, buscar a Deus, buscar o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. E um lembrete, nem só de pão
vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço, fica com Deus. Amém.